Queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Mais uma vez estamos reunidos aqui para o estudo da Escola Bíblica Dominical. É a Escola Bíblica Dominical Sinai, transmitindo as lições de Filipenses. Você é o nosso convidado e eu lembro sempre que nós temos um encontro também marcado presencialmente. Então faça parte dessa escola, venha aprender mais sobre a palavra de Deus. Eu quero iniciar orando, lembrando que o tema de hoje é a alegria com quem vivemos, já que estamos estudando Filipenses, e Filipenses é uma carta da alegria, se é que assim podemos dizer e mencionar. Convido você a orar conosco e preparar o seu coração para que esse encontro seja de edificação e de bênção para as nossas vidas. Soberano Deus, nosso eterno Pai, queremos agradecer mais um momento que o Senhor concede à família Sinai de fazer essa transmissão, de compartilhar esse ensinamento e, ao mesmo tempo, de dar a oportunidade a que os irmãos se reúnam e possam aprender da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza nesse momento. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Conforme temos estudado, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta que tem uma ênfase sobre a alegria. E Paulo manifesta a sua gratidão pelos crentes de Filipos, por sua participação e cooperação, por sua generosidade, por, de alguma forma, ajudar Paulo a atravessar os momentos de adversidade, especialmente Paulo estando preso em Roma, lugar de onde ele escreve a sua carta e não deixa dúvidas sobre esse sentimento, sobre essa gratidão e alegria que tem de ver o Evangelho prosperando, tanto na sua própria proclamação, como através da vida dos crentes de Filipos. Agora, quando nós partimos aí no final do capítulo 1, para o capítulo 2, hoje vamos ter uma visão dos versos 27 a 30 do capítulo 1 e todos os 30 versos do capítulo 2. Nesse recorte, podemos dizer assim, o que nós encontramos é o testemunho de Paulo sobre a alegria com quem vivemos. Quero destacar aqui 4 pontos importantes para você. Primeiro, as tensões que Paulo notou na comunidade e na igreja de Filipos. Isso é tão importante observarmos aqui. Nós vamos fazer isso observando do capítulo 1, 27 a 30. Então fique com a sua caneta, aí com o seu papel, com a sua Bíblia, aberto para a gente compartilhar esse momento. Um segundo momento de nossa lição é o exemplo divino que Paulo mostrou. Paulo vai destacar o exemplo de Jesus, com o sentimento de se humilhar e de esvaziar-se a si mesmo. Em um terceiro momento, vamos estudar sobre o resultado que Paulo esperava, que esse testemunho alcançasse o coração dos seus leitores. Por fim, o quarto elemento que vai fazer parte de nossa discussão hoje são os exemplos humanos que Paulo apresentou aí no final desse capítulo 2, quando ele faz menção de Timóteo como um exemplo e de Epafrodito. Quero convidar você, então, para deixar esse texto aberto, para a gente poder estudar, e à medida que nós vamos avançando, nós vamos lendo o texto, para não ler todo o texto antes, talvez isso fique cansativo para você, mas a gente vai lendo parte por parte, até completarmos a nossa lição. Sejam todos bem-vindos ao encontro de hoje. Esperamos que a graça de Deus seja sobre sua vida, que o Espírito Santo opere nesse momento de discernimento espiritual e intelectual na sua vida. Então, abra a palavra de Deus em Filipenses, capítulo de número 1. Estão comigo até aqui? Então, vamos seguir com bastante atenção compartilhando esses ensinamentos.
Quando Paulo pensa sobre a alegria que envolve aquele com quem nós vivemos, há um sentimento que Paulo notou dos versos 27 a 30 e do capítulo 2, de 1 a 4. E aqui nós podemos pensar sobre dois aspectos. Primeiro, a oposição dos de fora. Segundo, a carnalidade dos de dentro. Percebam, alegria com quem vivemos. No contexto em que a igreja estava vivendo, no contexto em que você vive, a alegria com quem vivemos, ela se manifesta diante de duas realidades. A primeira realidade, oposição dos de fora. No capítulo 1, de 27 a 30, encontramos assim: vivei, acima de tudo, por um modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça acerca de vós, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando pela fé evangélica. Veja o verso 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Nesse primeiro aspecto, em que Paulo destaca as tensões que ele notou no que diz respeito à igreja, ele está dizendo para a igreja que eles não devem ser intimidados pela oposição, pelos adversários. Ou seja, todas as ações que confrontam a igreja de Filipos. Os adversários da fé cristã, os inimigos do povo de Deus, aqueles que haviam se levantado como obstáculos para fazê-los desistir da fé. É muito verdade que nós vivemos a nossa fé e a nossa alegria não está condicionada à aprovação das pessoas que nos cercam. Já pensou se você fosse cristão alegre somente quando as pessoas concordam com sua fé? Então isso é muito claro para Paulo, no sentido de que a alegria de pertencer a Cristo independe da oposição externa. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você tem uma alegria que murcha quando as pessoas querem se opor à sua fé, se você se sente de alguma forma entristecido, porque de alguma forma a sua fé ela é afrontada, ela é negada pelo mundo, essa mensagem é para você, a fim de que você não condicione sua alegria à aprovação do mundo. Muito pelo contrário, Paulo diz então que você deve viver de um modo digno do Evangelho, que deve permanecer firme, mesmo que Paulo não esteja lá presente para apoiar, mesmo ausente, Paulo diz: eu quero ouvir que vocês estão unidos, que vocês estão firmes na fé em Cristo, porque ele diz que você não deve em nada ser intimidado pelas pessoas que representam adversários. Então, nessa tensão, Paulo vai destacar a oposição dos de fora. É possível ser alegre, apesar da oposição externa, da oposição à sua fé? Claro. Talvez agora mesmo, na sua família, tenha alguém que se opõe à sua fé. É possível ser cristão e ter alegria, apesar dessa oposição? Claro que sim. Se mantenha firme. É uma mensagem muito importante a que Paulo deixa para os crentes de Filipos, quando diz assim, presta atenção nisso, diz que
nos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Meu irmão, olha que coisa poderosa, a graça de padecer. Ou seja, a nossa fé em Cristo não é apenas a fé que está baseada, que nos confere, vamos dizer, um privilégio de crer em Cristo. Mas ele considera um privilégio também sofrer por causa do nome de Jesus. Atenção, estamos falando apenas das tensões que Paulo notou. De fora, oposição. De dentro, carnalidade. Você encontra isso nos versos de 1 a 4. Acompanhe comigo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Veja, nada façais por partidarismo ou vanglória. É bom que Paulo lembre isso, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, sendo também cada qual o que é dos outros. Quando Paulo fala sobre as tensões que ele notou, de fora a oposição, de dentro a carnalidade, a disputa, as peculiaridades, o partidarismo. Então, nesse contexto, Paulo também nos dá um ensinamento muito importante para confrontar, para superar esse partidarismo e vanglória que possam existir dentro ou internamente nos relacionamentos. Veja, o tema é a alegria com quem vivemos. No contexto de fora, perseguição, no contexto interno, no contexto de dentro, esse partidarismo, essa disputa que certamente atrapalha o desenvolvimento espiritual. Mas é nesse contexto que ele diz que nós devemos observar a exortação em Cristo, que nós devemos observar a consolação de amor, devemos observar a comunhão do Espírito e os afetos de misericórdia. Completai a minha alegria, disse Paulo, pensando a mesma coisa. Acredito que estas duas realidades marcam a atenção que Paulo notou. De fora, perseguição, de dentro, disputa. Para vencer a perseguição que vem de fora, a oposição que vem de fora, é preciso estarmos unidos na fé em Cristo. Para suportar, podemos dizer, o partidarismo de dentro, devemos nos unir, devemos ter todos um pensamento. Devemos nos unir em torno de um ideal. Devemos nos humilhar e estabelecer vínculos que fazem frente a essas divisões. Não faltam assuntos e temas para nos dividirem em nossa geração. Como igreja, nós sofremos, vamos dizer, a síndrome dos interesses múltiplos, onde cada grupo pode abraçar um interesse peculiar ou uma bandeira partidária e defendê-la e, de alguma forma, olhar para o seu semelhante e o seu irmão internamente como um opositor à sua fé ou à sua bandeira. É muito importante que você compreenda que quando nós olhamos a igreja no seu aspecto interior, nos relacionamentos, nós temos que estabelecer uma bandeira que nos une. Isso não impede de discutirmos diversos temas, entende? Mas devemos estar unidos em torno do senhorio de Cristo. Num ano como esse que nós estamos vivendo, de eleições, de partidarismos, de facções, certamente que a igreja também é tentada
a levantar bandeiras paralelas que só dividem o coração do povo de Deus. Mas Paulo vai justamente colocar esse tema em evidência quando aponta para Cristo e diz que nós devemos buscar a unidade e a humildade assim como Cristo. Por isso, se no ponto 1 nós temos as tensões que Paulo notou, tensões externas e tensões internas, tensões externas de 1:27 a 30, tensões internas 2, de 1 a 4. Nós temos no ponto 2 o exemplo divino que Paulo mostrou. Então acompanhe agora o ponto 2 de nossa lição. Qual foi o exemplo divino que Paulo mostrou? Paulo mostrou Cristo. E aí nós temos dois aspectos importantes também. O primeiro diz respeito à sua descida. E o segundo diz respeito à sua subida. Você vai encontrar isso nos versos de 5 a 11. Eu quero ler com você e destacar esses dois aspectos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando tomamos como exemplo aquelas tensões do primeiro tópico que destacamos, Paulo coloca como exemplo divino a pessoa de Jesus em sua humilhação. Então, o exemplo divino que Paulo mostrou tem o aspecto de que Jesus, ele é humilhado e é exaltado. Creio que esse é o caminho para encontrarmos a alegria com quem vivemos. Isso mesmo, a alegria com quem vivemos tem muito a ver com o exemplo de Jesus, que desce para ser exaltado. Veja, esta é uma balança de equilíbrio que muitas vezes nos confunde, porque o que nós muitas vezes queremos é ser exaltados. E essa é uma matemática difícil de ser aplicada e de compreender nas Escrituras. A Bíblia mostra que o caminho para subir é descer. Tão importante que Jesus é esse exemplo. Então Paulo diz, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você pode acompanhar como se fossem graus de descida nesse texto. Então o texto diz assim, que ele, subsistindo em forma de Deus, primeiro, não julgou como usurpação ser igual a Deus. É a primeira descida, o primeiro grau de descida. Não considerou, não subiu ao coração o fato de ser Deus. Não é? Depois diz o texto assim, antes a si mesmo se esvaziou. Se esvaziou de todas as suas prerrogativas divinas. E desce ainda mais, assume a forma de servo. Veja, o Criador, o autoexistente que se revela, o Deus Todo-Poderoso, não levou em conta ser Deus, não teve usurpação por essa posição, mas se esvaziou. Tendo se esvaziado, o que ele assume? Ele assume a posição de servo, a forma de servo. Depois, nesse grau de descendência, vamos dizer, ele vai
se tornar uma figura humana. E como figura humana, ele se torna um homem obediente, reconhecido na figura humana. Ele se humilha ainda mais quando obedece até a morte. E ele experimenta a pior morte que o ser humano deveria ou poderia experimentar. Meu irmão, minha irmã, esse é o lugar que ninguém quer descer. Ninguém quer descer. O ser humano, se pudesse, e qualquer coisa que lhe fosse oferecida para ter esta ascendência, trocaria tudo por esta ascendência. Nós temos um caminho de humilhação que serve para nós, e Paulo deu o exemplo. Ele é Deus, mas ele não tem usurpação por esse lugar. Então ele vai esvaziar a si mesmo. É como se pudesse esvaziar a sua divindade. Quando esvazia a sua divindade, ele encontra uma forma para se revelar, e essa forma é a forma humana, inferior à forma divina. Como homem, ele não assume a posição de chefe. Ele não assume, veja, a posição de um grande rei, de um homem poderoso na terra. Ele assume a posição de um homem simples, de um homem carpinteiro, de um homem que vai estar subordinado a uma família. Então, nessa posição como homem, ele se coloca como servo, não como quem é servido. Então, o servo, ele é, agora, podemos dizer assim, uma posição inferior ao homem e ao Deus. Como servo, ele se torna um homem obediente à sua missão. E qual é a sua missão? Morrer. Então, ele assume a função de servo, ele encara a sua missão de ser obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, é menor ainda porque essa morte é uma morte para malfeitores. Então, você imagina Deus, primeiro, vazio, homem, não um homem de importância e poder, um homem simples, agora um homem obediente na sua missão e um homem que é condenado como um malfeitor. E ele é obediente até a morte e a morte de cruz. Essa é, vamos dizer, uma escala de descendência, se pudermos falar assim, ou decadência. São graus de descida que se aplicam a Cristo. Essa é uma grande lição poderosa para o povo de Deus. Se queremos viver a alegria com quem vivemos nos nossos relacionamentos, temos que aprender a nos humilharmos, a nos esvaziarmos. Temos que abraçar a nossa missão como uma forma de abençoar a vida das pessoas. E é claro que nesse contexto, ele é exaltado. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. E é claro, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse ponto 2, quando Jesus é tomado como exemplo, devemos lembrar os graus de descida e devemos lembrar a ascendência, a subida, a exaltação de Cristo. Quando juntamos as duas coisas, as tensões que Paulo notou, esse ensinamento sobre o exemplo de Jesus serve para que eu e você, não importam quais sejam as tensões, pressões externas, conflitos internos, o exemplo de Cristo sempre é superior para nos manter debaixo de sua graça, para nos mantermos unidos em torno do reino de Deus que está firmado na pessoa de Jesus.
Encontre esse lugar de relacionamento na sua casa, no seu trabalho, na sua vida em família. Encontre esse lugar onde você se parece com Cristo. Esse lugar onde você pode ser alguém capaz de esvaziar a si mesmo para trazer grande benefício e salvação para aqueles que estão à sua volta. A alegria, queridos irmãos, quase sempre em nosso contexto, está pensada ou de alguma forma imaginada ou construída na experiência do receber. Quando, na verdade, esse texto propõe que a alegria dos relacionamentos com quem vivemos está relacionada ao dar, ao doar-se. Acredito que nós, mais vezes, precisamos aprender a lição da doação. É nisto que nós encontramos a alegria, na doação de si mesmo. Jesus é este exemplo. Indo para o ponto 3, o resultado que Paulo esperava era um resultado que também está envolvendo duas coisas. Primeiro, que houvesse progresso espiritual e segundo, que houvesse testemunho fiel. Acompanhe comigo os versos de 12 a 13, quando ele fala sobre o desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo agora vai falar, vamos dizer, da alegria nos relacionamentos com que vivemos, a partir do momento em que nós desenvolvemos espiritualmente a nossa vida com Deus. Quando nós assumimos o compromisso de operar a salvação. É muito importante que você entenda isso, porque nenhum de nós temos a prerrogativa de salvar a nós mesmos, mas todos temos a responsabilidade de ampliar a experiência de salvação com a nossa intencionalidade. Entende? Se você não entende, muita calma nessa hora. Perceba, você não é salvo por seus esforços, mas todo o seu esforço, sua entrega e compromisso, eles refletem a maneira como você entende a grandeza da salvação. Você não opera a salvação, mas você, eu vou usar a linguagem, você desenrola. É como se nós pudéssemos mencionar um rolo que é, vamos dizer, destravado, que é estirado, entende? Nós temos a responsabilidade pessoal de trabalhar para o desenvolvimento pessoal da nossa fé. É interessante porque no que diz respeito a todas as coisas que fazemos, isso acontece. Tantas experiências, tantos aprendizados que marcam a nossa vida, eles também nos oferecem a oportunidade do aprimoramento, do crescimento e do desenvolvimento. Então é importante lembrar que a salvação em Cristo é o maior tema de alegria que podemos experimentar, mas isso não nos dá uma inércia. Isso não nos dá, vamos dizer, o sentimento de uma vida enfadonha, onde nós recebemos a salvação e podemos nos tranquilizar sobre todas as coisas e nada mais fazer. Muito pelo contrário, nós temos uma missão, nós temos o desafio da perseguição, nós temos uma defesa da fé que acontece diante de um mundo que é hostil.
Então, meu irmão, saia desse lugar. Minha irmã, querido aluno, saia desse lugar de ociosidade na fé. A fé cristã é uma fé operosa. A fé cristã não é a fé intelectual do conhecer, é a fé experiencial. É a fé que se manifesta em meio às lutas, às adversidades. Por isso, esta palavra de Paulo diz que nós efetuamos a nossa salvação. Você tem um incremento, você tem uma participação, você tem uma responsabilidade. Você é capaz de ampliar suas experiências à medida que vive a intencionalidade. Nós precisamos, no século XXI, especialmente depois de uma pandemia como essa, ter esse sentimento de entrega, ter essa disposição e prontidão para viver um evangelho que vai marcar vidas por gerações. Eu convido você a pensar sobre esse lugar de ação que a sua fé em Cristo Jesus pode realizar nesse mundo. Então, Paulo esperava isso como resultado. A segunda coisa que ele pensava é que deveria haver testemunho. Então, veja nos versos 14 a 18. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando ou preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Muito interessante a abordagem que Paulo faz, porque o resultado que Paulo esperava era não somente de que houvesse um progresso espiritual, mas um testemunho fiel da sua fé em Cristo. Então ele escreve aos filipenses com o desafio de que eles possam viver uma vida irrepreensível. Mas eles possam olhar ao longo da vida que no final da sua corrida, eles teriam a satisfação de terem saído de um ponto a outro e que essa corrida, veja, não foi uma corrida em vão, não foi uma corrida inútil, não foi um tempo perdido, mas foi uma causa nobre que envolveu a sua vida. Ele diz assim exatamente, não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. É óbvio que ele não pode operar a salvação, mas não é inútil o seu trabalho, não é inútil aquilo que ele vive, o seu testemunho e a maneira como ele está intencionado de mostrar isso para as pessoas. Paulo esperava então essa resposta dessa forma. Assim, vós também, disse ele, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo, como eu me congratulo, disse Paulo, com aqueles que estão confiantes e enfrentam as dificuldades. Paulo disse uma coisa muito interessante aqui a respeito de sua própria vida. É importante destacar isso. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Por que Paulo faz essa referência a ser oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé? Paulo compreende que a sua vida pode ser, como que eu posso dizer, ela pode ser ceifada por causa da sua fé. Paulo compreende que ele pode morrer por causa da sua fé. Mas ele diz uma coisa muito interessante, eu me congratulo com vocês. A palavra congratular aqui é você celebrar a comunhão com alegria,
Paulo está dizendo, ainda que eu morra, ainda que nessa perseguição e nesse enfrentamento e nesse testemunho de minha fé, minha vida acabe aí. Eu me congratulo com vocês. Todo mundo que sofre perseguição por causa do Evangelho, certamente pode se congratular com outras pessoas que vivem sofrimento igual. Então, como povo de Deus, nós também nos conectamos com o sofrimento dos nossos irmãos em Cristo. E nós nos conectamos não do ponto de vista da murmuração, não do ponto de vista de olhar para Deus e acusá-lo de não nos privilegiar. Muito pelo contrário. Nós nos congratulamos, nós nos unimos, porque nós entendemos que o sofrimento por causa do Evangelho é glória. Faz sentido para você, então, isso? É assim que Paulo descreve esse testemunho. Por fim, vamos lembrar que o último elemento, então, do que Paulo ensina a respeito da alegria nos relacionamentos, são os exemplos humanos que Paulo apresentou. Eu vou repetir para você pensar e unir estes 4 elementos. O primeiro, sobre o tema alegria com quem vivemos, foi as tensões que Paulo notou. De fora, perseguição e oposição; de dentro, partidarismo e carnalidade. Para lidar com isso, ele vai apresentar o exemplo divino, que é o exemplo de Jesus. Depois ele vai fazer referência a qual é o resultado que se espera quando Cristo é o exemplo de humildade. Então, por fim, a gente encontra agora os exemplos humanos, que Paulo vai destacar, porque ele usou o exemplo divino na pessoa de Jesus Cristo, e vai destacar o exemplo humano em 2 figuras que faziam parte do trabalho missionário de Paulo, o primeiro Timóteo e o segundo Epafrodito. Ele não deixa de falar sobre esses 2 personagens no capítulo 2, de 19 até 30, passando de 19 a 24 por Timóteo e de 25 a 30 por Epafrodito. Vejam, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo apresenta Timóteo e fala do crédito de Timóteo. E diz até que não tem muitas opções, mas que Timóteo preenche bem esse testemunho para que os irmãos se alegrem, para que Paulo se alegre, porque Timóteo ocupa um lugar de confiança, um obreiro aprovado, como filho que serviu e ainda serve. É interessante lembrar que, apesar da prisão, que apesar da oposição, apesar, vamos dizer, do partidarismo interno, Paulo pode dizer que Timóteo vai fazer essa ponte entre a igreja de Filipos e o cárcere de Paulo, em que ele tem a confiança de que ele é um instrumento de Deus, tanto para servir a Paulo como para servir a Filipos. O exemplo humano está aqui. Timóteo, sim, serve de exemplo para nós, para compreender que em momentos tão distintos, momentos difíceis, momentos de perseguição externa, momentos de partidarismo interno, tem alguém que o Senhor levanta, que você pode confiar,
que certamente será um instrumento de Deus para servir e abençoar os que estão perto e os que estão longe. Paulo faz essa apresentação e defesa e testemunho acerca de Timóteo. E isso é muito maravilhoso para os nossos dias, porque também nesse momento, quem sabe você representa Timóteo, quando está disponível para servir, para abençoar aqueles que estão enfrentando a oposição externa ou o partidarismo interno. Aqueles que precisam se mirar no exemplo de Cristo e serem humildes. Aqueles que precisam desenvolver a sua salvação ou percorrer sua jornada sem se sentir que percorreram inutilmente essa jornada da fé cristã. Timóteo é essa figura. Timóteo sou eu, Timóteo é você. Quando podemos, apesar de tantas coisas difíceis que o Evangelho enfrenta, você sabe com quem contar. Acredito que esse lugar é para mim e é para você. A segunda pessoa que aparece como testemunho e exemplo é Epafrodito. No verso 25 a 30, julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais se apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre os homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito ocupa um lugar muito especial nesse contexto, porque Paulo o manda apressadamente para dizer, ele veio da parte de vocês para suprir uma necessidade que vocês tinham de me socorrer. Veja que lugar esse que Epafrodito ocupa. E quase que ele ia ser uma tristeza muito grande para mim e para vocês. Porque ele adoeceu de uma doença mortal, e Deus, por amor a vocês, por amor a ele e por amor a mim, não deixou que isso acontecesse. Por amor a ele, quando o salvou. Por amor a mim, quando não me deixou ter tristeza sobre tristeza. E por amor a vocês, quando ele pode voltar para vocês, uma vez que ele veio cumprir um socorro que vocês estavam tendo de me ajudar. Então, Epafrodito ocupa um lugar muito interessante. E Deus abençoa Epafrodito. E Deus tem misericórdia de Epafrodito. Esse texto e essa carta de Paulo a Filipenses coloca então Epafrodito num lugar muito importante que nos ajuda de sobremaneira a pensar que esse também pode ser, vamos dizer, o nosso lugar, né? Pode ser o nosso lugar onde nós podemos representar essa ação de Deus. Filipenses querem socorrer Paulo. Quem é a pessoa que eles pensam que pode ajudar Paulo? Epafrodito. Chama Epafrodito, envia Epafrodito, ajuda Paulo, o moço fica doente. Paulo recebe Epafrodito, vê a sua enfermidade, certamente clama a Deus para que o liberte daquela enfermidade. E ele é curado. Mas ele cumpre sua missão.
Paulo diz, agora eu tenho uma missão para Epafrodito. Eu tenho que alegrar o coração de vocês, deixar vocês cientes do que está acontecendo aqui. E eu quero receber notícia de vocês. Quem Paulo pensa? Epafrodito. Queridos irmãos, Epafrodito é o veículo do bem. É muito interessante porque a palavra Epafrodito significa gracioso. Meu irmão, é preciso reconhecer que no século XXI tem muito crente que é veículo do mal, veículo da inveja, que é instrumento do diabo, de Satanás. Porque onde chega não tem uma manifestação da graça de Deus. Porque parece que acende uma fogueira aqui ou ali e a coisa, em vez de ser construtiva, ali nasce uma raiz de amargura. Epafrodito ocupa o lugar que devemos ocupar com a graça, é gracioso. Ele é a resposta para uma necessidade de Filipenses. Ele é a resposta para o envio dos donativos e socorro a Paulo. Ele é a resposta à entrega da correspondência de Paulo para Filipenses. Epafrodito é gracioso. Esse lugar eu e você devemos ocupar. Por isso, eu quero terminar a nossa aula de hoje lembrando que o tema que permeia todo o livro, sim, é a alegria. Alegria em tempos difíceis, mas a alegria que se manifesta aqui é a alegria com quem vivemos. Nesse aspecto, fora, no ambiente, a oposição. Dentro, a partidarismo. O exemplo de Cristo é o exemplo por excelência, porque nos mantém vazios de nós mesmos em prol da causa do Mestre. O que se espera, então, como disse Paulo, é que você opere e desenvolva a sua salvação, aquilo que Deus colocou em suas mãos. É como os talentos que foram dados. Um recebeu 5, outro recebeu 2, o outro recebeu 1. O que recebeu 5 trabalhou, desenvolveu, apresentou 10. O que recebeu 2 trabalhou, desenvolveu, apresentou 4. O que recebeu 1 não trabalhou, não desenvolveu, enterrou. E o Senhor disse, servo mau e negligente. Quando operamos a salvação, nós estamos, de alguma forma, multiplicando os dons e os talentos que Deus colocou na nossa vida. Dons que somente Ele é capaz de dar. Por isso, que como Timóteo e Epafrodito, você seja o exemplo para a nossa geração. Acredito que a nossa lição propõe uma questão muito interessante quando pensamos sobre a alegria nos relacionamentos, e com essa questão eu quero finalizar a aula de hoje. A lição de hoje propõe a seguinte questão: meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Esta é a declaração de Paulo. E a pergunta que precisa ser feita nesta manhã é: tenho alguém que possa chamar assim? Meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Tenho alguém que possa chamar assim? Você pode reconhecer que Cristo é o seu companheiro. Sim, mas tem alguém fisicamente que representa Timóteo ou Epafrodito na sua caminhada? É importante. Eu estou pronto, como Jesus, a dar a própria vida. Assim como Epafrodito, eu estou pronto a dar a minha vida pelo Salvador, pelo Senhor e pela obra do Senhor. Epafrodito figura como aquele que empregou a sua vida e, se possível, até a morte. Eu quero finalizar desejando que também você tenha uma resposta muito clara para essa pergunta.
dizendo sim, eu tenho. Ou melhor, que você mesmo represente esta figura que está apresentada na pessoa de Epafrodito como uma pessoa que uma outra situação ou uma outra pessoa tem como companheiro ou companheira de lutas. Ao Senhor seja a glória para todo sempre. Amém. Nosso Pai, te louvamos, bendizemos o nome da tua glória. Como o Senhor é prazeroso saber que o Senhor coloca perto de nós pessoas que são companheiros de uma jornada de lutas. Paulo, Epafrodito e Timóteo. Eles representam o Senhor para nós, um companheirismo benéfico. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, usa nossas vidas de uma forma edificante, abençoadora. Faze-nos também viver a experiência de sermos como Epafrodito, gracioso, graciosa, que cada um de nós tenhamos a graça que transborda em nossas ações diante das mais difíceis situações que as pessoas enfrentam. Obrigado, meu Pai, por esse testemunho que podemos ler na Tua Palavra. Fala com cada um dos meus irmãos nesta manhã e os abençoa para que cada um seja um instrumento de Deus disponível para manifestar a Tua graça na vida livre ou na prisão de alguma situação que os meus irmãos estejam enfrentando, assim como Paulo enfrentou. Oramos e os abençoamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família. Até o próximo encontro e até a próxima aula, se Deus permitir. Que o Senhor a todos nos conduza em nome de Jesus.